recebe o perdão, por quê? Porque Deus, aleluia, conhecendo o seu coração, viu que verdadeiramente havia arrependimento dentro do seu coração. Quando nós, irmãos, nos arrependemos verdadeiramente, a gente quer confessar o pecado. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente quer consertar com o nosso irmão. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, aleluia, a gente quer se consertar com Deus, para não perder, aleluia, intimidade com Deus, para não perder a presença do Espírito Santo na nossa vida e para não perder a salvação em Jesus Cristo. Arrependimento, essa é a mensagem da graça. A mensagem da graça não é a mensagem da prosperidade. A mensagem da graça, aleluia, não é a mensagem que Deus ele vai te fazer empresário, que Deus vai te dar riqueza, que Deus vai te dar isso ou vai te dar aquilo. A mensagem da graça não é que Deus vai te dar fama. A mensagem da graça é que Jesus ele quer te dar o céu, mas para que nós, aleluia, recebamos o céu, tem que ter arrependimento de pecado. Aleluia. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que João Batista começa lá no deserto: arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e produzi fruto de arrependimento. E depois de João Batista vem Jesus pregando a mesma mensagem, arrependimento. A Bíblia diz que Jesus ele entra na casa de Zaqueu, e a Bíblia diz que ali houve arrependimento e ali houve salvação, porque aonde Jesus passava, a sua mensagem ela quebrantava os corações, ao ponto que as pessoas se arrependiam, ao ponto que as pessoas se lançavam aos seus pais, assim como foi Maria Madalena, que a Bíblia diz que chegaram ali com Jesus, ali diante de Jesus, com aquela mulher apanhada no próprio ato do adultério, e a lei de Moisés mandava que ela fosse agora apedrejada até a morte. E a Bíblia diz que os fariseus chegam diante de Jesus juntamente com a multidão e dizem: e aí, Senhor Jesus, e aí, mestre, a lei manda que a gente apedreje ela, aleluia, até a morte, mas e o Senhor? O que o Senhor manda que a gente faça? A Bíblia diz que Jesus escreve na areia, depois se levanta diante da multidão, aponta para a mulher e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E nós vemos ali, irmão, o fruto de arrependimento. Por quê? Porque quando Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia diz que Pedro não estava lá, a Bíblia diz que Tiago não estava lá, a Bíblia diz que Lázaro, que foi ressuscitado, não estava lá, os 10 leprosos que foram curados não estavam lá. A Bíblia diz, aleluia, que muitos dos seus discípulos não estavam lá, mas Maria Madalena, a mulher que fora perdoada, a mulher que fora restaurada, estava ali diante da cruz. Aleluia, porque quando nós nos arrependemos, irmão, pode vir o pior momento, mas a gente não abandona Jesus. Por quê? Porque a gente sabe o que ele faz na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus, dentro da casa de Simão o fariseu, e aquela mulher chega agora e vai agora banhar os pés de Jesus com aquele óleo e vai enxugar com os cabelos. A Bíblia diz que Simão pensa: se esse homem fosse mesmo profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora e não deixaria ele tocar nela, ela tocar nele. E Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, olha para ele e diz: Simão, uma coisa eu tenho, aleluia, a dizer-te. Havia um homem que devia ao seu Senhor 100 dinheiro, e havia um outro que devia apenas 10, e aquele Senhor resolve agora perdoar a dívida de ambos. E eu te pergunto, Simão, qual deles amará mais ao seu Senhor? E Simão agora olha para Jesus e diz: Senhor, essa é fácil, aquele a quem mais foi perdoado, ele vai amar mais. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: muito bem, Simão, está vendo essa mulher aqui? Essa mulher foi muito perdoada, por isso é que ela ama mais. Ei, irmão, aleluia, quanto mais perdoado nós somos, e quanto mais reconhecemos o perdão de Jesus, mais nós amamos Jesus, mais nós buscamos a tua face. Quanto mais a gente entende da onde ele nos tirou, aleluia, mais a gente se entrega, mais a gente busca, mais a gente tem sede. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus,
depois da sua morte,